Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê. Eu sou o professor Matheus Narras e hoje a gente vai fazer a nossa última aula da playlist de cálculos químicos. O que vamos fazer hoje é alguns exercícios relacionados a cálculos químicos para que a gente consiga estabelecer as relações entre as grandezas que vimos nas últimas aulas dentro de um exercício, interpretando o seu enunciado, conseguindo extrair as informações que são dadas e aquilo que ele realmente quer no exercício. Tá bem? Vocês estão preparados? Mas antes, roda a vinheta! Bom, o primeiro exercício que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é um exercício do Enem de 2013 que diz o seguinte: o brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, e eu vou grifar esses 500 miligramas de cálcio por dia, que pode ser que seja importante, quando a quantidade recomendada é o dobro. Vejam, a gente ingere em média 500 miligramas de cálcio por dia, mas o recomendado é sempre o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Isso não vai importar muito para a gente. Considera-se o valor de 6 vezes 10 a 23 por mol para a constante de Avogadro, isso a gente sabe. A massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, então a gente tem aqui uma informação para a gente não precisar consultar a tabela periódica, no Enem não vem tabela periódica. Ele quer a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra as suas necessidades. Então, um exercício que fala que a gente tem que consumir o dobro de 500 miligramas de cálcio por dia, mas ele quer saber quantos átomos de cálcio a gente tem que ingerir. Eu tenho a massa de cálcio, ele quer transformar isso para a gente em quantidade de átomos. Vamos estabelecer as relações. As relações aqui vão ser estabelecidas para qual substância? Para o cálcio. Estamos falando do cálcio. O que a gente pode falar sobre o cálcio? A gente pode dizer que 1 mol de cálcio apresenta uma massa de 40 gramas, concordam? Porque ele disse no enunciado, eu grifei lá, que a massa molar do cálcio era 40, portanto 40 gramas é a massa de 1 mol. O que é 1 mol mesmo? 1 mol é sempre 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. De que coisa a gente está falando nesse momento? A gente está falando do cálcio. O cálcio é um átomo ou é uma molécula? O cálcio é um átomo. Então, se a gente está falando de 1 mol de cálcio, a gente está falando de 1 mol de átomos de cálcio. Portanto, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Não consigo estabelecer relação nenhuma mais, porque eu já estabeleci a relação entre mol, massa e átomos. Poderia falar de volume, mas eu não sei o volume molar do cálcio. Então, nesse caso, o exercício diz que é necessário consumir o dobro de átomos de cálcio do que o ingerido diariamente. Então, se eu ingiro diariamente 500 miligramas de cálcio e a ingestão tem que ser o dobro de 500 miligramas seriam 1000 miligramas. Então, 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama. Portanto, 1 grama, que é a quantidade que eu tenho que ingerir diariamente, vai ser igual a X átomos de cálcio. Então, vou estabelecer aqui uma relação entre massa e átomos. Aquele mol que eu coloquei lá no começo não serviu para nada, concordam? Então, esse mol aqui eu não vou usar, mas eu vou fazer uma relação entre massa e átomos. É só multiplicar em cruz. Então, vai ficar 40 vezes X, 40x, 1 vezes 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 elevado a 23. Passa o 40 dividindo, então vou ficar com 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 40. 6 dividido por 40 dá igual a 0,15 vezes 10 elevado a 23. Provavelmente você não vai encontrar essa resposta porque é uma questão objetiva, então eles nunca deixam um zero antes da vírgula, eles sempre colocam um algarismo significativo. Então a gente vai andar a vírgula uma casa para a direita e vai ficar com 1,5, andou para a direita, o expoente diminui, 10 a 23 vai para 10 a 22 átomos. Portanto, a dose diária recomendada, que era de 1000 miligramas, ou seja, 1 grama, equivale a 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos, que é a alternativa B de bola.
O exercício 24 é o exercício da Unesp 2007 que fala o seguinte: como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seja responsável pela emissão de 288, vamos grifar aqui, gigagramas de metano por ano. Lembrando que 1 giga é igual a 10 a nona, então 1 gigagrama, 10 a nona gramas. Calcule o número de moléculas de metano correspondente a essa massa que é emitida de metano por ano. Tudo bem? Então vamos lá, para começar, de qual substância estamos falando nesse exercício? Do metano. O metano tem fórmula CH4. Vejam que lá no final do exercício ele te dá as massas molares do hidrogênio e do carbono, porque a gente vai precisar calcular a massa molar do metano. Vamos lá, se cada carbono tem uma massa molar de 12 gramas por mol e cada hidrogênio tem uma massa molar de 1 grama por mol e são 4 hidrogênios, 4 mais 12 vai dar uma massa molar de 16 gramas. Então assim a gente pode começar a estabelecer as relações para o metano. Eu posso dizer que 1 mol de metano, 1 mol de CH4, possui uma massa de 16 gramas. O que é 1 mol sempre? 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. De que coisa a gente está falando nesse exercício? Do metano. O metano é uma molécula. Então aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de metano. Eu poderia continuar estabelecendo relações aqui, poderia falar sobre os átomos de carbono e hidrogênio que tem no metano, poderia até falar do volume, que é um gás, se fosse na CNTP. Mas não precisa nesse exercício, porque esse exercício ele quer calcular o número de moléculas, então a gente para a relação aqui para não perder tempo. Então vejam, 1 mol de metano apresenta 16 gramas, isso equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de metano. Ele quer saber o número de moléculas de metano, portanto a incógnita tem que vir aqui, que é emitida por ano. E por ano, segundo o enunciado, são emitidos 288 vezes 10 a nona gramas de metano, 288 gigagramas. Só estabelecer a relação. Multiplico em cruz e chego na resposta. Então aqui vai ficar 16 vezes x, 16x, 288 vezes 10 elevado a nona, vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, multiplicando isso aqui em cruz, vai ficar x é igual a 108 vezes 10 elevado a 32. Beleza? Então, 288 vezes 6 dividido por 16 dá 108. 10 a nona vezes 10 a 23, eu conservo a base, somos expoentes, dá 10 a 32. Eu posso deixar a resposta assim, mas eu vou colocar um algarismo significativo só antes da vírgula. Então a vírgula que está aqui, eu vou andar 2 casas para a esquerda, e eu vou ficar com 1,08. Andei para a esquerda, o expoente aumenta. Andei 2 casas, vai para 34. Era 32 para 34. Portanto, eu tenho 1,08 vezes 10 a 34 moléculas de metano emitidas por ano. Tá certo? Bom, temos aqui mais um exercício da Unesp que fala o seguinte. O mercúrio na forma iônica é tóxico porque inibe certas enzimas. Uma amostra de 25 gramas de atum de uma grande remessa foi analisada e constatou-se que ela continha 2,1 vezes 10 elevado a menos 7 mols de mercúrio 2+. Considerando que os alimentos com conteúdo de mercúrio acima de 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma de alimento não podem ser comercializados, então vamos anotar aqui, ó. Se você tiver 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas de mercúrio para cada quilograma de alimento, isso não pode ser comercializado. Demonstre se a remessa de atum deve ser ou não confiscada. Bem, então vamos lá. Aqui a gente tem a seguinte situação, estamos falando de mercúrio. Eu posso ter apenas 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas de mercúrio para cada quilograma de alimento. O exercício me disse que foi encontrado 2,1 vezes 10 a menos 7 mols de mercúrio em 25 gramas do alimento, que é o atum. Então o primeiro passo para a gente vai ser transformar esse 2,1 vezes 10 a menos 7 mols para gramas, para a gente trabalhar com a unidade de massa
E aí a gente compara com meio vezes 10 a menos 3 gramas, que foi dado aí como limite para a comercialização do alimento. Beleza? Então, o primeiro passo, a gente vai tratar da substância mercúrio. Independente que seja o cátion mercúrio, o mercúrio 2+, isso não interfere na sua massa, porque perder 2, 3, 4, 5 elétrons é praticamente insignificante para o átomo em relação à sua massa. Então ele mantém a mesma massa. Eu posso dizer que 1 mol de mercúrio possui 200 gramas. Como que eu sei que 1 mol de mercúrio apresenta 200 gramas? Lá embaixo, no final do exercício, ele me dá a massa atômica do mercúrio, 200U. Com certeza a massa molar é 200 gramas. Lembra que o valor numérico é o mesmo, só muda a unidade. 1 mol de mercúrio tem 200 gramas. 1 mol de qualquer coisa apresenta 6 vezes 10 a 23 coisas. De que coisa a gente está falando agora? Do mercúrio. O mercúrio é um íon nesse caso, é o mercúrio 2+. Então aqui eu tenho 1 mol de mercúrio que apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 íons mercúrio. Tudo bem? Eu nem precisava ter chegado nesses 6 vezes 10 a 23, concordam? Porque o que eu quero fazer aqui é transformar esse 2,1 vezes 10 a menos 7 mols que ele me deu de mercúrio para massa. Então não precisaria transformar para íons. Então não precisaria, mas coloquei aí porque se precisasse você consegue estabelecer todas as relações possíveis. Então aqui eu vou pegar o 2,1 vezes 10 a menos 7 mols de mercúrio, que é o que tinha lá no atum, e vou descobrir o quanto isso representa em massa. Então eu vou passar a colocar a incógnita embaixo dos 200 gramas. É só multiplicar em cruz. Então vai ficar 1 vezes x, x. 200 vezes 2,1, 200 vezes 2,1 dá 420 vezes 10 a menos 7 gramas de mercúrio. Vejam bem, o atum que foi comprado, ele apresentava 420 vezes 10 a menos 7 gramas de mercúrio 2+. Agora vamos analisar se essa quantidade de mercúrio está superior ou não ao limite permitido. Então a gente sabe que esses 420 vezes 10 elevado a menos 7 gramas é o que tem em 25 gramas de atum. Afinal, é o que foi analisado, 25 gramas de atum. Só que eu não quero saber em 25 gramas, eu quero saber em 1 quilograma, que são 1000 gramas. Por que eu quero saber em 1000 gramas de atum? Porque nesse caso aqui ele me dá o limite por quilograma de alimento, a cada 1000 gramas de atum. Então se em 25 gramas de atum eu tenho essa quantidade, 420 vezes 10 a menos 7 gramas de mercúrio, quanto eu vou ter se eu tiver 1000 gramas de atum? Então, multiplicando aqui em cruz, a gente vai chegar à conclusão que a quantidade que eu teria se fosse 1000 gramas do alimento, ou seja, 1 quilograma, é igual a 1,68 vezes 10 a menos 3 gramas. Beleza? Então, vejam bem. O que eu tenho aqui é 1,68 vezes 10 a menos 3 gramas a cada quilograma de atum. E o limite estabelecido era só meio vezes 10 a menos 3. Concorda que 1,68 é maior que meio vezes 10 a menos 3? Portanto, esse alimento deve ser confiscado. Então, a resposta aqui para esse exercício, o alimento deve ser confiscado e a justificativa está com os cálculos aí do lado. Tranquilo? Então aqui, se a gente for analisar, a gente já estabeleceu relação entre massa e mol, entre mol e moléculas, entre mol, massa e átomos. Só falta fazer um exercício que a gente possa estabelecer relações entre volume das substâncias. E para isso, então, a gente vai para o último exercício aí da aula. Vamos lá. Bom, o último exercício é um exercício da UEL que fala o seguinte. Considere as amostras a seguir. Então, a gente tem 3 amostras, que ele chama de amostra A, B e C. Na amostra A, a gente tem 5,6 litros de gás flúor nas condições normais de temperatura e pressão. Na amostra B, a gente tem 20 gramas de cobalto. E na amostra C, a gente tem 5,6 litros de gás hélio, também nas condições normais de temperatura e pressão.
Ele quer que você assinale a alternativa cujo gráfico representa comparativamente as quantidades de átomos nas amostras A, B e C. Então aqui do lado a gente tem alguns gráficos com a quantidade de átomos no frasco A, no B e no C. Então vamos ter que analisar cada uma das situações, quantos átomos a gente tem, para depois comparar com os gráficos dados. Então vamos primeiro para a amostra A. A amostra A é composta pelo gás flúor. O gás flúor é o F2 gasoso. Beleza? Primeiro passo, estabelecer as relações para o gás flúor. Concorda que eu vou ter que estabelecer uma relação entre volume, porque ele me deu o volume de gás flúor, 5,6 litros, com átomos, porque eu quero saber quantos átomos tem nesse recipiente, não é? Então eu posso dizer o seguinte, ó, 1 mol de flúor apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas de flúor. Concordam? Só que cada molécula de flúor apresenta, deixa eu arrumar aqui, 2 átomos. Eu tenho 2 átomos por molécula. Vai dar 2 vezes 6 a 10 a 23 átomos de flúor. E concordam comigo que tudo isso equivale a 22,4 litros, porque o flúor é um gás e está na CNTP. Concordam? Então eu posso falar que 1 mol de flúor apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas de flúor, afinal o flúor é uma molécula. Cada molécula é composta por 2 átomos, então vai dar 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. E tudo isso equivale a 22,4 litros, porque está na CNTP e é um gás. Acabou. Agora basta pegar o que o exercício me deu, que era 5,6 litros, e ver o quanto isso representa em átomos, X. Esse número de mols e de moléculas não vai servir para nada nesse exercício, porque eu vou estabelecer uma relação entre átomos e volume. Então, multiplicando em cruz aqui, esse X vai dar igual a 3 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Então, no frasco A, no recipiente A, essa é a quantidade de átomos de flúor. 3 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Vamos fazer agora no frasco B. Lembrando que no frasco B eu tenho o elemento cobalto. Primeiro, para começar, o cobalto é um átomo. Eu precisaria buscar a massa molar do cobalto, porque eu vou ter que estabelecer uma relação com massa. Afinal, no exercício ele me dá a massa de cobalto, 20 gramas, concordam? Então você teria que consultar a tabela periódica, porque esse exercício não te trouxe a massa molar do cobalto, mas eu já busquei a massa molar do cobalto, e 1 mol de cobalto apresenta 60 gramas. Ok? 1 mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23 coisas. De que coisa a gente está falando nesse exercício agora? Do cobalto. O cobalto é um átomo, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Acabou. Se o meu exercício disse que eu tenho no frasco 20 gramas de cobalto, isso vai dar quantos átomos de cobalto? X. Só multiplicar em cruz agora. Vamos trocar. X foi na primeira incógnita, vamos colocar Y. Então, Y, que é o número de átomos de cobalto, vai dar 20 vezes 6 dividido por 60, vai dar 2 vezes 10 a 23 átomos. Então, vejam, no frasco B, a gente tem uma quantidade menor de átomos de cobalto. Vamos fazer o frasco C agora? O frasco C é composto pelo gás hélio. Olha lá, agora a gente tem o hélio. A fórmula do hélio é hélio só. O hélio é um gás nobre, ele não fez ligação química, então ele está sozinho. Então vamos lá. Eu não vou precisar da massa molar do hélio, porque a gente vai estabelecer uma relação entre volume, que é o que ele me deu, e átomos, que é o que ele quer. Então vamos lá. 1 mol de hélio apresenta 6 vezes 10 a 23 coisas. O hélio é um átomo, não é uma molécula. Então eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de hélio. E como o hélio está nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de hélio ocupa 22,4 litros no espaço. Se o exercício me disse que eu tenho 5,6 litros apenas, 5,6 litros vai me dar quantos átomos de hélio lá? Então vamos colocar aqui uma incógnita, Z.
vamos achar o número de átomos de hélio que tem dentro do recipiente. Então, 5,6 vezes 6 dividido por 22,4, isso aqui dá 1,5 vezes 10 elevado a 23 átomos. É só multiplicar em cruz. Então, aqui a gente tem 1,5 vezes 10 a 23 átomos. Agora a gente pode analisar o gráfico. No frasco A eu tenho mais átomos, no B eu tenho um pouquinho menos, no C eu tenho um pouquinho menos. Então é uma escadinha. O A é o que tem mais átomos, o B é um pouco menor e o C menor ainda. Portanto, a única alternativa que me traz isso é o terceiro gráfico, que o A é maior, o B é menor e o C é menor ainda. Portanto, alternativa C para o exercício 8. Então aqui, pessoal, a gente finaliza a nossa aula e a nossa playlist de cálculos químicos, mas a gente não vai parar de falar de mol, não. A gente vai usar muito ainda essas grandezas e essas unidades que a gente viu nessa playlist, na nossa próxima playlist, que é de estequiometria, e em várias outras, quando a gente for falar de físico-química. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí pra mim, se inscreva no canal, avise os seus amigos e eu te espero nas próximas aulas. Até lá!